eu acho. Tem que mexer, né, Na configuração. na configuração dele. Eu acho que ele não vai, ele vou ter que mexer. Depois o Zé, que manda isso aí, vai ter que dar uma dica para mim aí. Vamos ver o que ele vai fazer ali. Ele parou, se parar de novo, eu pego ele e trabalho aqui, porque eu estou sem celular agora, você tem que dar seguimento aí. Vamos orar então, pastor? Vamos falar com Deus, pedir a bênção de Deus em nome de Jesus. Vamos falar com Jesus. Pai, Sim, Jesus. em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós clamamos a Ti neste momento, nesta hora, Pai. De início deste programa na Rádio Paz, para levar paz à casa desta família, deste homem e desta mulher. Como o Senhor um dia disse, nada vós podeis fazer sem mim. Eu não sou um exímio pregador, não sou um locutor, mas sou um pregador da Tua palavra, pela inspiração do Senhor. Então usa-me, eu, pastor José, pastor Miguel Fernandes, a cada um de nós, meu Deus, para que sejamos canal de bênção para os amados ouvintes que hão de ouvir, com o que o Senhor há de alcançar nesta manhã. Esses que levantam para a lida, então seja conosco, Pai. Esteja nesse estúdio conosco, alcançando essa pessoa cansada, fadigada, para que nós possamos, pela inspiração do Espírito Santo, levar paz, levar alegria, Senhor, levar libertação, bênção e vitória à casa, no lar de cada um daqueles que vão estar conosco no período desta hora. Te agradecemos pela tua bênção. E na certeza que o povo será abençoado, agraciado, nós já te agradecemos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. E graças a Deus. Opa, é isso aí, querido, querida. É vitória que vem para nossas vidas, é vitória que vem para a tua casa, é vitória que vem para o teu lar. É só vitória. E nós vamos levar esta hora maravilhosa na presença do Senhor. Compartilhe essa live, né? Joga ela um pouco aí para os amigos seus aí, que isso é importante demais. É o meio de você invadir a vida da pessoa, invadir o Facebook, né, deles lá e falar das grandezas de Deus, das maravilhas de Deus. Tá certo? Então vamos dar seguimento aí, porque o Senhor é bom. Amém, pastor Miguel? Amém, glória a Deus. Estamos aqui, você pode entrar em contato conosco pela rádio, pelo Facebook da Rádio 87.5 FM, Rádio Paz, e pelo telefone 5932-9484. Tem muitos irmãos aqui já entrando em contato conosco. Já, estou vendo aqui, ó, o Crispim Silva, o Vinícius Oliveira, quem mais? Tiago Henrique, Amanda Santos. Que bênção, hein? Irani Santos, Paulinha Silva, Deus abençoe. Rosiane Freitas Brandão, Deus abençoe Vinícius aí. Pastor Nicolas Ferreira também está assistindo. E aí vamos dando continuidade e sempre faça uma coisa, compartilhe para o trabalho chegar em várias vidas, pessoas que precisam da presença do Senhor. Ó, fica na unção, fica preparado, porque Deus vai abençoar vocês, tá certo? Eu estou com o celular aqui em cima, mas o meu celular parece estar me traindo, né? Ele já me tesourou uma vez, você viu que ele caiu lá, eu já fiquei chateado, porque depois de eu mandar para o canal do YouTube, como é que manda? Né? Mas, hoje, como todos os dias antes de começar essa rádio, o pastor Osés ora, o pastor Miguel ora, eu oro, e nós já oramos antes, né? Porque, na verdade, eu acordo 4h40, já vou orar por quê? Já apresentando os ouvintes da rádio a Deus, né? A gente já levanta cedo já para apresentar, orar antes. Então, a gente já estava ali apresentando para que você, que vai estar conosco interagindo nessa hora, seja abençoado, agraciado por Deus. Que o dia seu comece com Jesus, né? Exaltando a Cristo, contando um testemunho, ligando para cá, ouvindo. O Eric Neves também está aí, né? Amanda Santos Neves também. Entendeu? E é só vitória, é só bênção. Você acorda 4h40, eu acordo 5h30 da manhã, todos os dias. Entendeu? Eu 4h40, 4h45, o relógio esperto. Às vezes eu falo 4h40 porque às vezes eu antecipo ele. Entendi. Às vezes eu acordo antes dele e fico só esperando e vou orar. Às vezes ele toca e eu já estou orando. Né? Amém, pastor Valdir, eu creio. É isso aí. Então vai ser abençoado mesmo, porque nós temos orado e vai ser bênção e vitória na vida de vocês, tá bom? É isso aí. Quiser ligar para cá, já quiser ligar conosco, já quiser entrar no ar, fica à vontade, tá bom? Para mim não entrar com a palavra aqui, eu e o pastor Miguel, porque se a gente entrar com a palavra e começar já a falar da palavra aqui, né? Aí já fica aquela coisa no ar de, né,
De você pedir uma palavra, eu estou em uma, e você pede a palavra, já vi sei que vai ter pessoas pedindo a palavra mesmo, a gente já pega o embalo da palavra da pessoa, né? Já ia. Então, senão nós vamos entrar naquilo que Deus preparou para que nós... Eu estava meditando em uma palavra essa semana, e eu falei para Deus, eu estava conversando com Deus, eu falei para Deus, e preguei isso no altar, porque a partir do momento que a mulher do fluxo de sangue, ela toca em Jesus e ela é curada, a gente vai ver que isso correu a fama. E depois da multiplicação dos pães, que Jesus manda os discípulos atravessar o mar, e vê aquela tempestade, né? O que acontece? Veio aquela tempestade e a Bíblia mostra que depois que Jesus vai para o outro lugar, do outro lado, quando chega, eles sabiam, o povo sabia que Jesus estava lá, pediram e levavam multidões de pessoas e pediam para eles tocarem Jesus. Né? Tocar e receber a cura. Só que hoje é diferente. Esse toque, ele não existe mais, porque Jesus não está físico aqui. O toque agora, a doutrina hoje é diferente. Hoje é Deus quem toca em nós, através da nossa fé. Então, quando você exerce a fé, Deus... Então, mudou. Às vezes você lê lá e fica uma coisa muito fácil, né? Porque aquele povo ali que chegava, não era nem convertido ainda, era um povo que nem conhecia Deus, que estava uns nos vícios, nos problemas ainda, e estava tocando e recebendo cura. Hoje, se Jesus estivesse fisicamente dentro da igreja, a gente ia lá e tocava nele curado. Não, o toque hoje é pela fé, é diferente. A doutrina mudou. Né? Ah, mas aquela mulher do fluxo de sangue teve fé, porque muita gente tocava nele. Sim, mas teve o toque físico. Jesus não está fisicamente aqui. Ele está espiritualmente, né? Aí complicou um pouco mais. Naquela época era mais fácil do que agora. Então agora o toque é um pouco mais difícil. Né? Ao ponto que, se nós lermos aqui, a importância... Tem uma passagem em João, ou em Mateus 13, que fala da semeadura. Né? Eu não gosto muito de usar o termo parábola, porque a compreensão de parábola para o ser humano é como que, na cabeça de muitos, fala, mas é uma palavra, como se isso não fosse um caso verídico. Toda palavra é um caso verídico. Verdade. Ele só troca os personagens. Mas o sujeito do que está sendo falado é verídico. Então, quando ele fala da semeadura, que ele fala que as pessoas só semear, em Mateus 13, ele explica lá que, quando ele falou para Isaías, vai e endurece o coração deste povo. Porque eles ouvem de mau grado, né? Ouve com o coração endurecido, né? E o interessante aqui, se nós pegarmos lá em Mateus 13, Deus ele vai falar algo interessante na semeadura. Quer ver? Ele fala assim, no verso 10, e acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe, por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Então, a gente observa aqui que a Bíblia é um enigma. Jesus complica a interpretação dela. Por isso que não é para qualquer um a interpretação da Bíblia. Porque Jesus sabia que no mundo existe muito incrédulos que quer interpretar a Bíblia para falar mal. Verdade. E aí a gente só interpreta a Bíblia pelo autor dela, que é o Espírito Santo. Sem ele não tem como. O pecado não deixa interpretar a palavra, Bíblia. Por isso que o povo do mundo não consegue. Aí ele diz no 13, por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. O mundo ouve, mas não entende nada. Verdade. Porque o coração deste povo está endurecido, ou seja, Jesus sabia que uma pessoa que não está com o coração quebrantado para ouvir e compreender a palavra, ele não merece ter a revelação dela, entendeu? Ou seja, quem está nos ouvindo tem que estar com o coração sensível para ouvir e obedecer. Como eu preguei de Naamã há um tempo atrás aqui, que Naamã determinou o culto, não foi isso? Foi. Que ele queria, não, vai ter que ser assim. Tem gente que vai para o culto querendo ser do jeito dele. Aí ele fala, porque o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado.
com os seus ouvidos e fechar os seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos. Olha só o que está escrito aqui, ó, porque o coração deste povo está endurecido. Endurecido. Está igual o povo lá que Moisés tirou do Egito, né? Aí ele fala aqui embaixo, pastor, ele fala aqui embaixo, aqui, ó, que ele fala do coração novamente. Que ele fala, o 23 fala assim, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Ou seja, não tem o coração endurecido. Agora, se eu quer ver um mistério profundo aqui, você sabia que isso pode acontecer com um pastor, com um obreiro? Tem obreiro que ele vai para dentro da igreja e no dia ele está chateado com alguma coisa, a palavra não se revela para ele. Ele fecha. Quando ele sair dali, vai vir problema, pastor. Verdade. Olha só, o que acontece aqui? Aí nós vamos aonde? No livro de Marcos, para a gente interpretar esse negócio de coração endurecido. Olha só, Marcos, no capítulo 6 de Marcos, quando Jesus multiplicou os pães, Jesus traz a multiplicação dos pães, as pessoas não compreenderam a mensagem. João conta que muitos foram embora. Foi quando Jesus falou para Pedro, você quer ir também? Então, foi uma mensagem de Jesus tão forte, né, que Jesus ficou muito irado com eles. Muito irado, ao ponto que quando Jesus, os discípulos ficou irado com Jesus aqui, todo mundo ficou bravo aqui. E Jesus faz aquela multiplicação e traz uma mensagem muito forte em cima ali. E o povo não entendeu nada. O povo ficou irado com Jesus, Jesus pregando. Os discípulos ficaram irados com Jesus. Todo mundo. E aí Jesus obriga, tanto que quando chega do outro lado do rio, amados, eu estou olhando aqui para o pastor Miguel conversando com ele, mas quando chega do outro lado do rio, Jesus fala para o povo, sabe o quê? Sabe o que vocês estão vindo atrás de mim agora aqui? Não é porque vocês querem salvação e o poder de Deus, vocês querem pão. Vocês querem comida, né? Eu multipliquei os pães lá, ou seja, pastor, na multiplicação de pão que Jesus fez, o que as pessoas teriam que levar da outra vez, no próximo culto? Por exemplo, se o senhor hoje foi na igreja e levou R$100 e eu multipliquei R$100 em 10, te devolver R$1.000, o que os outros membros tinham que fazer no próximo culto? Todo mundo trazer dinheiro para ser multiplicado, verdade, porque viu que eu multipliquei. Não. Então vamos lá que não alguém vai multiplicar. Nada, porque quer de novo. Aí ele falou, você não viu o exemplo do menino? Eu não multipliquei o pão dele? Traga pão todos vocês depois. Aí apareceram todo mundo lá, todo mundo sem pão, porque queria comer de novo. Vazias, queria comer de novo. Aí Jesus falou assim, sabe o que vocês estão querendo? Vocês não querem o reino do céu, vocês não querem dar nada, vocês querem pão. E Jesus deu uma bronca neles. Isso depois que já tinha acontecido a multiplicação dos pães. Jesus falou, agora olha o que acontece. Por que veio aquela tempestade, pastor? Vamos descobrir aqui? Marcos capítulo 6, verso 45. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco. Ele pediu para subir para o barco? Ele obrigou. E quando é que você obriga alguém a fazer uma coisa? O clima não está legal. Porque não quer ir. Não está bom. Você vai entender mais na frente aqui. Logo obrigou, que foi obrigado, na marra, os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo o despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, ele sozinho. À tarde. O barco começou a fadigar à tarde. Só que Jesus só vai para eles na quarta vigília, que era a partir das 3 da manhã. E vendo que se fadigava a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e tal. Assim, todo mundo já conhece a passagem. A palavra de Deus diz aqui, né, em questão que Jesus subiu para o barco, olha, diz o versículo 52, pastor. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecidos. Lembra lá da semeadura lá do Mateus 13? Verdade. O que Jesus disse? Jesus falou para os discípulos, a eles não foi dado o conhecimento da palavra, porque o coração estava endurecido. E o coração de quem agora estava aqui? Endurecido dos discípulos. Ou seja, o coração deles estava igualzinho à parábola lá de Mateus 13. Aí a palavra não se revela. Uma pessoa dentro da igreja com o coração com raiva, com raiva, ódio. A palavra não se revela para ele. Ele vai ficar com raiva do pastor, ele vai criticar a mensagem. Ele é um obreiro que seja membro obreiro,
Porque ele não foi sensível para ouvir uma palavra. Ou seja, o culto para ele não vai ser nada de bom. Ao contrário, vai vir tempestade. Ele vai interpretar tudo ruim. Essa tudo tempestade péssimo. se levantou. Essa tempestade se levantou porque eles saíram. Por isso que Jesus obrigou eles a ir para o barco. Porque estava todo mundo com o coração endurecido aqui. Não entenderam nada da palavra. E foi Jesus. Você imaginou uma mensagem de Jesus. E eles ficaram com o coração endurecido. Pois não tinha compreendido. Por isso que veio a tempestade. O milagre dos pães. Antes, porque o milagre dos pães? Porque Jesus fez o milagre e pregou em cima. Verdade. Trabalhai pela comida que permanece, não pela que perece. E todo mundo quer a comida que perece. Todo mundo hoje quer o carro, quer a casa, quer o salário, quer bem de vida, quer ter saúde, mas não quer buscar o reino dos céus. Verdade. E Jesus, quando multiplica o pão, fala para eles, isso aqui é a comida que você vai comer e jogar fora no banheiro depois ali. Só que eu tenho uma para dar, que é essa tremenda. Eterna, né? Só que essa, você que tem que dar. Você que tem que se render. Eu te dei pão, mas eu quero o seu pão. Eu quero o seu coração, eu quero sua atenção, eu quero sua alma. Eu quero que você me ame. Eu quero que você me deseje. Eita, glória. Ou seja, e as pessoas estão indo lá na igreja, tudo bem, é impossível você entrar diante de Deus sem receber alguma coisa, mas Deus quer que você leve um culto de adoração para Ele, que você saia da posição que você está hoje, que nunca mais foi tomar uma ceia, nunca mais foi para a igreja, que você entenda que eu estou pregando para te abençoar, eu te amo, eu estou pregando para te abençoar, essa mensagem é para levantar você. Para a gente curar o corpo físico, pastor, a cura começa na alma. Verdade. Muitos médicos entendem disso. Tem médico que entende que ele já sabe. Qualquer tipo de doença, que seja câncer, caroço, mioma, o que for, a cura começa pela alma. Porque a Bíblia diz que o espírito abatido apodrece os ossos, o corpo, as doenças do corpo aumentam. Então, para você vencer ela, você tem que primeiramente cuidar o começo é na alma. E eu estou aqui para você que está com câncer em casa, Aleluia. que está com a doença, eu quero começar a curar essa doença, limpando tua alma, fortalecendo tua alma. É só você receber nessa manhã, tu vai ver que Deus vai entrar na tua casa aí. Glória a Deus. Agora, vamos continuar lendo aqui? Por quê? Porque a Bíblia diz que ele estava com o coração endurecido. Por isso que aquela tempestade se levantou, correto? Verdade. Aí nós vamos um pouquinho mais na frente, pastor. No capítulo 8, fala do fermento dos fariseus. E aí, novamente, pastor, olha o que Jesus fala. No capítulo 8, no verso 15. E ordenou-lhes, dizendo, Jesus, olhai e guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo, é porque não temos pão. Porque eles lembraram do passado. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes, para que arrazoais? Que não tendes pão? Não consideraste, nem compreendeste ainda. Por que ainda? Porque Jesus está falando do passado. Tendes ainda o vosso coração? Endurecido. Quer dizer, o coração de vocês até agora está duro. Quer dizer, a minha palavra não está penetrando, que até Jesus conheceu o coração deles. Eles arrazoavam no coração, dizendo, porque nós não temos pão. Jesus falou assim, rapaz, até agora vocês estão do mesmo jeito, não mudou. Você não quebrantou, você foi na igreja, mas eu fui lá, o pastor disse que eu tenho que ser dizimita, eu tenho que ser ofertante, eu tenho que fazer campanha, que eu tenho que buscar, que eu tenho que me batizar. Sim. Não foi o que foi falado com o Naamã? Foi verdade. Você não está indo na igreja, não é para ouvir e obedecer? Então levanta, eu quero alcançar a tua alma nessa manhã, eu quero te abençoar, meu Glória amigo. a Deus. Eu não estou aqui para te dar sermão, eu estou aqui para te amar e te ajudar, eu só estou dizendo que a palavra de Deus, ela entra na tua alma, porque nem só de pão vive o homem. Verdade. A gente alimenta todos os dias, 3 vezes. Aí eu perguntei na igreja ontem aqui, quantas alimentações você faz por dia? Aí todo mundo, uns 2, ela falou 3, falou, mentira, tá tudo mentindo. Então, só se o cara tiver diabetes, aí ele faz 3, porque aí eu brigo ele comer uma aqui e ficar sem comer mais nada. De 3 em 3 porque horas. o Osés ali come de minuto em minuto, né, Osés? Você não come? Como é que você come, Osés? Hein, Osés? Como é que é as suas alimentações por dia? Porque você toma café, daqui a pouco belisca uma coisa aqui, belisca outra ali, é várias refeições por dia. No intuito de quê? De fortalecer o corpo físico. Verdade. Agora, e o alimento da alma? Que essa pessoa fica a semana inteira se alimentar a alma dele. E o mais interessante é que a palavra de Deus, ela não é só pão que alimenta a alma, ela é a água que lava também. Verdade. Jesus falou para Pedro, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Só que muito mais. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, que todo tipo de livro, a Bíblia diz que a palavra é luz para o caminho e lâmpada para os pés. Nossos pés. Por que ela fala essas duas coisas? Porque luz, todo livro é. Toda a escritura. Eu peguei o livro lá do Monge e o Executivo, estava lendo. É uma luz, por quê? Porque luz é um alvo. Só que não adianta eu ter um alvo nos meus olhos e meus pés embaraçados. Meu Deus. Então, o único livro que mostra o alvo e põe os pés no caminho é a Bíblia. É a palavra de Deus. Né? Os livros do mundo que as pessoas lêem, que tem livro aí, que é muitos livros feitos, é luz.
Dá luz para a mente, aquela lâmpadazinha que aparece. Muita coisa. A pessoa, não sou crente, eu leio o livro de fulano de tal. Vai dar uma direção, vai dar uma luz, mas os pés estão embaraçados. Só a Bíblia que é luz para o caminho e lâmpada para os pés. Aleluia. Porque não adianta a pessoa ter um alvo e não saber como chegar nele. Tá com a vida embaraçada, o diabo vai enganar essa pessoa. Deixa eu arrumar aqui o meu, que alguém de uma cabeça maior do que a minha usou aqui, que eu sou cabeça grande. Você está entendendo? Então, a Bíblia é o único livro que diz que é luz, que dá o alvo e ensina o caminho. Verdade. Então, se a palavra, ela não é só pão que alimenta a alma, ela também é quando lava você. A palavra vai fortalecer primeiro tua alma para você ser curado. Amém, pastor? Verdade. E tem muitas pessoas aqui que estão dizendo, pastor, por isso que eu estou com um problema na família. Desviou do foco, desviou do caminho, parou de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que nos alimenta, é o que nos fortalece. Ela é a luz, ela é a luz. E para a gente permanecer firme, nós temos que seguir o que Jesus disse. Ele é o caminho, a verdade, o quê? É a vida, meu irmão. É a sua vida, é a sua história. Se você quer mudar hoje, você tem que tomar atitude, né? Jesus disse, eu velo é vigia. Eu vigio para que a minha palavra se cumpra. Verdade. E ela se cumpre dos dois lados, tanto para castigar como para abençoar. Então, se nós enquadrar nela direitinho, não é possível que Deus não manifeste a glória dele em nossas vidas. Porque o prazer de Deus é só nos abençoar, irmãos. Esse é o prazer de Deus. Deus corrige a gente em algumas coisas porque a gente erra no caminho. Mas o prazer de Deus é te abençoar. Tem um monte de gente dizendo assim, glória a Deus, é verdade. É isso mesmo, é forte o negócio aqui. Continua, pastor. Tá todo mundo pedindo aqui para o senhor continuar. Então, por quê? Porque o que eu quero dizer? Tem muita gente anêmica. Verdade. Sabe o que é anemia? Anemia é quando dá no sangue da pessoa, pastor Zé. A pessoa fica sem força. A pessoa fica fraco, né? Fraca, a pessoa fica. Ou seja, o que está acontecendo é muito crente anêmico. E às vezes até eu já fiquei anêmico. Por quê? Porque praticar iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é aquele pecado que parece que não é pecado, mas é pecado. E a pessoa começa a praticar ele achando que não está pecando. E aí vai roubando, né? Aí começa a vir as maldições dos ímpios, que Jesus falou que não ia colocar em nós, começa a vir. Né? Começa a vir as opressões, os Por quê? males. Porque a gente ficou anêmico. Então, o que acontece? Tem muito evangélico hoje em casa anêmico, por quê? Porque não pensa que um culto, ele está fazendo um favor para o pastor, e não é. Não é, não. Ele tá indo fazendo o quê? É um restaurante. Ele se alimentando. A alma dele, para ficar forte. A alma dele para ficar bem forte. Entendeu? Para combater as opressões do mal. É desse jeito. Porque Paulo diz lá em Coríntios, porque muitos ficam fracos e desanimados. Você está entendendo? O negócio é forte aqui. Você está entendendo? Então, a ida no culto, irmão, para você, é um banquete para a tua alma. Você está entendendo? Né? Te dá força. Não fique em casa. Para você que está aí sem ir, vai hoje, vai orar, vai amanhã, vai procura a igreja. Eu não estou falando só da minha igreja, a gente tem 3 igrejas aqui na região de São Paulo. Aqui. Eu também, a gente não prega puxando sardinha para a porta de igreja, placa de igreja. A gente quer anunciar o evangelho de Jesus e ajudar pessoas para que entender que se você não for ir para começar a ouvir a palavra de Deus, a situação não vai mudar. Porque Deus, a Bíblia diz que ele vigia para que a palavra dele se cumpra e ela não volta vazia para ele. Verdade. Do jeito que essa palavra que eu estou pregando não vai voltar vazia, porque ela vai prosperar porque ele está enviado, e eu estou enviando ela para curar você, para te fortalecer, eu estou enviando essa palavra para te abençoar, eu estou enviando essa palavra para restaurar a tua vida, eu quero o teu bem. Essa é a força que Deus falou para Elias, come dessa comida e caminha. Vai por muitos anos, muitos dias. É o que Deus está falando aí, a palavra que vai te dar ânimo. Pastor, perdi o vigor. Hoje, essa palavra vai te fortalecer. Só que, para ela continuar forte na sua vida, você tem que fazer a sua atitude. Qual a atitude? Buscar o Senhor. Por que tem muito pastor caindo? E eu também já aconteceu isso. Porque a gente para de ouvir. Verdade. A gente pensa que só pregando vai resolver o problema. Tem hora que o pastor tem que pegar um culto de alguém, sentar ou numa internet, ou ir em uma igreja, né? Sentar e ouvir. Porque é ali que ele vai se alimentar. É ali que ele vai estar se fortalecendo. Porque ele não sabe, ele fica pregando e é fácil falar. Mas às vezes a gente tem que parar. Eu não fui contigo, a gente não chegou aí. Não, fica de boa, não fez? Sim. Mas a gente chegamos aí, porque precisa ouvir. E hoje você precisa chegar numa igreja. Eu senti falta de hoje. A gente não foi lá. Mas precisa chegar e sentar. Isso é humildade, irmão. Você sabe por quê? Ser ministrado. Quando a gente estava em ministério grande. Verdade.
Quando a gente estava em Ministério Grande, toda semana tinha A gente gente pastor. tinha que estar lá, toda E reunião. ouvindo, e tinha que estar lá, tinha ouvindo a mensagem, palavra. tinha oração para Tinha pastor. oração, tinha chamava- palavra, tinha louvor. Entendeu? A gente tinha que fazer o culto. Então tem pra pessoas nós, pra que nossa alma. tem pessoas que ele prega que ele acha que ele não pode ir na igreja ouvir alguém pregando ou trazendo o evangelho, entendeu? Não, eu sou pregador. Não, irmão, é humildade. O homem de Deus que é humilde, que é dessa maneira. Entendeu? Então, para Jesus você... também ouvia, né? Jesus também ouvia, ele parava, ele escutava. Jesus primeiro ouvia para depois ele manifestar o poder dele. Então, é o convite que eu faço a todos que estão com problema. Quiser ligar para cá, contar teu problema, a gente quer orar por você. Você pode ligar para cá, conta o teu problema, contra a tua luta, e nós vamos orar, nós vamos interceder por tua vida. Nós vamos clamar a Deus por você. Liga para cá. No número 59329484. 59329484. O José vai estar colocando aqui também na página já do Facebook. E aí também tem um zap, você pode entrar em contato. São Paulo, 11 957 26 20 22. Pode ligar que a gente vai te atender ao vivo aqui, tá bom? E que essa segunda-feira comece abençoado, porque o primeiro dia foi ontem, domingo. E hoje é só sequência da vitória de ontem. Você está entendendo, meu amado, meu querido? Então, liga para cá, conte seu testemunho, conta a tua bênção. Né? Nós queremos te dar uma atenção, você que está passando luta, que está afastado, que está doente. Né? Nós queremos que você se alimente da palavra. O evangelho é fundamental. O evangelho é fundamental e você precisa buscar isso. Você precisa estar congregando em uma igreja, cumprindo a palavra de Deus. Porque você foi chamado para isso. Né? Você não está igual um peixe aí que fora do aquário, é você longe da casa do Senhor. Então Deus quer abençoar a tua vida. Coloque Deus, por exemplo, você levantou de manhã, qual é a função do crente? Orar. Orar, pedir a Deus. Né? Durante o dia, qual a função do crente? Orar de novo. Verdade. Porque é bíblico, Jesus orava sempre. À tarde, na hora de dormir, é orar novamente. Orar, agradecer a Deus. Se puder acordar de noite, madrugada, orar, também faça isso. A vida do crente é viver em oração. Levar Jesus para dentro da sua casa, do seu lar. Né? A questão que, na verdade, ultimamente, Jesus tem... A pessoa vai dentro da igreja, ele é crente, ele glorifica, ele exalta. Quando ele sai dali, Jesus só fica até na porta da casa dele. Verdade. E aí vai entrar a novela, vai entrar o filme, vai entrar o videogame, vai entrar a briga, vai entrar as piadas, vai entrar as confusões, e Jesus fica de fora. Então nós temos que aprender. Volte a ouvir a palavra para te fortalecer. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, de um testemunho que Deus está preparando na minha vida, e Deus me mostrou algo. Já tem 3 vezes acontece na minha vida que Deus faz eu sentir a dor de quem vai para o inferno. Nossa. Eu já contei isso. Isso há mais de 3 anos. Na pandemia aconteceu, um pouco antes da pandemia, e agora, nos últimos dias, aconteceu de novo. E Deus, ele me mostrou algo seguinte. O pior tormento do inferno não é o que as pessoas pregam. O que a Bíblia, o que muitos lêem dentro da Bíblia. O pior tormento do inferno não é o diabo vai falar queimando, furando a pessoa com fogo, não sei o que, nada disso. O pior tormento não é Deus castigando, Deus não castiga nem aqui. Ele disciplina o povo dele aqui, mas eterno não. O pior tormento é o seguinte: o crente, o ser humano, ele pensa que não erra, o pastor pensa que não erra, o crente pensa que não erra. Mas na hora do julgamento dele, a própria mente dele vai trazer as piadas que ele contou, os erros. É doído isso, gente. O que Deus me mostrou? Que a pior dor do homem na condenação eterna vai ser a sua consciência. Nossa. Ele não vai julgar o diabo, ele não vai julgar Deus, porque ele pensa que é santo. Mas na hora que ele for condenado, que ele sair daqui, ele não lembra mais de obras boas que ele faz. Não lembra. Não lembra. Porque a mente dele começa a acusar ele e lembrar ele de todos os erros que ele fez. De tudo que cometeu. Vem lembrar na mente. Tem a palavra errada que ele falou na casa de alguém há 100 anos atrás, se o cara viver, ele lembra. Meu Deus. A consciência dele traz e condena ele. Você errou naquele dia. Aquele outro dia, você foi passear no shopping, errou. Aquele palavrão que você falou, aquela pessoa que você traiu, aquilo que você fez sozinho. Começa a lembrar. Aí a mente, isso não sai da mente dele. E ele começa a dizer, eu sou um desgraçado, um miserável. E aí no inferno, o povo vai gritar com raiva de si mesmo. Porque o próprio juízo da pessoa vai condená-lo. Vai condenar. Só que hoje não condena, porque fica enrustido, fica no subconsciente guardado. Escondido, né? Se ele aceita Jesus, isso é apagado.
Quando fala Jesus apaga o teu passado, é para ele não te condenar. Aleluia. Porque se vir uma depressão, uma opressão e ele te condenar, você se mata. Você vai lá e suicida como Judas. Verdade. A mente de Judas o acusou ele de uma tal maneira que ele não conseguiu encontrar outro caminho. Ele falou, se matou. Pedro ainda alcançou misericórdia. Então tem gente que se mata na depressão por isso. Então o pior dor e tormento vai ser na mente da alma da pessoa, mostrando todos os erros dele que ele praticou em toda a sua vida. Ele não vai estar lembrando de coisa boa para ele falar, Deus, não vai, porque os mal que ele praticou é tanto que ele não sabe. O negócio, irmão, é que você não vê. Você é pastor, você é obreiro, você é membro, você não vê os erros que você pratica. Esses erros, se você morrer sem Jesus, ou com Cristo, mas neles, eles todos vão entrar na tua mente num peso tão grande te condenando, que você não tem como de você, nem você vai entender a misericórdia e dizer assim, me perdoa, não dá, porque a condenação vai ser tão cruel, como Judas se matou, por quê? Por que Judas se matou? Porque eu errei de uma tal maneira. Isso vai continuar nele no inferno. Mas não é só a traição de Jesus. Todos os erros que ele praticou, o dinheiro que ele roubou de Jesus, que ele tirou da bolsa, gente que ele enganou, a mãe que ele desobedeceu, o pai que ele desonrou, começa a vir tudo porque eu fiz aquilo na época, há 10 anos atrás, há 50 não era, há 100 anos, miserável, desgraçado que eu sou. No inferno vai ser assim. O pessoal vai chorar, lembrando, porque Deus é tão perfeito que lá no inferno ninguém vai julgar ninguém, vai julgar a si mesmo. Se a pessoa não julga ele hoje a si mesmo, lá no inferno ele vai julgar. Ele só vai ver a desgraça dele, porque tudo que ele fez de errado está armazenado no subconsciente dele. Só tem um meio de Deus limpar isso. É você entender quem é você e ter o coração sensível para ouvir a palavra. Do contrário, meu irmão, o juízo que está dentro de você, que chama-se juízo. Por que Deus colocou algo na minha mente e fala, tenha juízo? Porque esse juízo é o que vai te perturbar na eternidade. Agora já imaginou Deus apagando ele para você que vai estar com Cristo? Eita, e só lembrando das coisas boas que você fez? Glória a Deus. Você, ó, Jesus, eu ganhei a alma, eu ganhei fulano, olha, eu fiz aquilo, eu ajudei fulano, que maravilha, hein? Só que não brinca não, que eu tô falando coisa séria. Isso é para pastor que tá me ouvindo, isso é para obreiro que tá me ouvindo, isso é para membro que tá me ouvindo, que pensa que as coisas que tá errando e vai ficar baratinho, não vai não. É que eles acham porque que tudo pode, né? O mesmo livro de Deus que escreve as bondades, o diabo escreve a maldade. Entendeu? E o mesmo Deus que perdoa, tem o diabo que acusa. Então, nós temos que conhecer... Por isso que ele é chamado de acusador, né, pastor? Mas quem vai acusar mesmo é a mente da pessoa. Porque lá no juízo ele não vai acusar, ele vai ficar rindo, porque ele já praticou o pecado da acusação. A mente da pessoa vai acusar e ele vai chegar diante de Deus e falar assim, eu tô arrasado, tô perdido. Sem chance. E lá, a Bíblia diz que o juiz é sem misericórdia. Eita, não dá mais saída. Sem misericórdia. Então, o caminho é hoje. Está ouvindo eu pregar? Levante-se chorando e corre para a igreja. Porque nenhum prazer, eu não tenho. Prazer é mulher, é filho, é neto, é dinheiro, é riqueza, do que a presença de Deus. Porque eu sei o que Deus fez da minha alma para me entender essas coisas. Eu sei o que Deus fez na minha alma para me entender o que é andar com ele, o que é ter a presença dele. Eu não fui feito uma casa para o meu filho morar dentro de mim, para o meu neto morar dentro de mim, nem minha esposa morar dentro de mim. Eu fui uma casa feita para o Espírito Santo morar dentro de mim. Forte, hein? Só que ele só vai morar se eu for buscar ele. Se eu não buscar, ele não vai morar. E se eu sou uma casa, eu tenho que ir. Então, se você está em casa e não tem buscado a Deus, irmão, abra teu coração. E vá buscar, e muda de vida. E aí é quando eu digo, esteja o coração não endurecido, mas quebrantado. Por que a Bíblia diz que Deus não resiste ao coração quebrantado e resiste o soberbo? Porque o soberbo tem coração endurecido. Não, não é bem assim, não. O pensamento de muitos são assim, né? Eu vou entrar no céu do meu jeito. Você não vai entrar, parceiro. Eu vou entrar do meu jeito. Eu chego para Deus e falo, não quero saber. Quem determina sou eu. Não é bem por aí, não. O negócio é mais complicado. Então, o conselho é, você que está nos ouvindo aí, sei que talvez você ficou meio assustado, né? É que você... Quem sabe você já está desviado aí, ó. É um passo para você voltar hoje para o Senhor Jesus. Voltar e renunciar a tudo, irmãos. É não ter o coração endurecido igual os... Ó, você vê, os discípulos andavam com o próprio Senhor Jesus Cristo. E hoje, pastor... Estava com o coração endurecido. Estava com o coração endurecido. Imagina os outros que estão andando, bagunçando vídeo, televisão, Aí você fala assim, mas e hoje, pastor, Jesus não está aqui. Onde que você falou isso, irmão? A Bíblia diz que Jesus está no nosso meio. Quando nós falamos dele, você falou 2, ele já está no nosso meio, está escrito, ele falou bem claro. Eu aprendi na minha vida, quando eu estava até conversando ontem com o pastor Júlio,
E aí, falando para ele botou uma tabela para mim sobre falando da dispensação, que eu gosto de pregar, dispensações e tal, que até eu não prego aqui, mas... E aí, na tabela que ele colocou lá, aí tem a dispensação da graça, escrito igreja. Aí eu falei para ele, não existe dispensação da igreja. Não pode ser dispensação de igreja, porque senão, na dispensação da inocência, vai ser a dispensação de Noé. Entendi. Do dilúvio. Então, a igreja é um fato que aconteceu dentro de uma dispensação. Noé é um fato que aconteceu dentro da dispensação da condenação, por isso que morreram todo mundo no dilúvio. Então, são fatos que acontecem. Então, aí eu conversando com ele, só que ele, não, porque, pai, nós conversamos, talvez ele vá assistir isso aí. Às vezes eu nem discuto, porque tem pessoas que ele entra, eu quero aprender. Eu também. Se eu chegar em um lugar que eu vi algo, que eu estou aprendendo algo plausível... Eu vou abrir o coração para compreender Para mais. mim ser sábio, eu tenho que entender que eu preciso aprender todos os dias. E eu aprendo todos os dias com pastores, porque eu assisto pastores e eu quero aprender. Pode ser com quem for. Trouxe uma mensagem que eu vejo, está com base bíblica, fez sentido, opa, estou aprendendo. Já pego ali, escrevo, falo, pera lá, eu não sou o dono da verdade. Faz igual eu, ó. Tudo eu escrevo aqui, ó. Tudo. Eu não sou o dono da verdade. Então, eu vou na palavra. Então, eu estou pronto para aprender sempre. Eu lembro de uma mensagem que eu posso pregar ela aqui, porque eu guardei ela até para Santa Cecília. Eu estava assistindo um pastor e vi ele pregando. E aí o pastor falou, Isaías capítulo 5. Aí Paulo fala 5 ai. Sim. Aí daqueles que juntam casa a casa. Aí daqueles que seguem a bebedeira. Aí daqueles que faz isso. Aí daqueles que fazem aquilo. 5 ai tem no capítulo 5 de Isaías. Quando chega no capítulo 6, o Isaías que está profetizando os ai, ele vê a glória de Deus. Quando ele vê a glória de Deus, ele fala, ai de mim. De mim. Ai de mim. Ele também entrou no ai. Sobrou ai para ele. Sobrou para ele. Entendeu? A quem está profetizando o ai para os outros, ele também estava... Ele não estava errado, pastor. Verdade. Ele não viu os erros dele. Os erros dele só foi mostrado quando ele viu a glória de Deus. Aí ele disse, ai de mim, que agora que vai perecer sou eu que vou perecendo. Aí, só que, qual é a diferença daqueles que estão no mundo e daqueles que servem a Deus? Isso eu vi um pastor pregando. A diferença é, para você tem brasa de fogo. Aleluia. O anjo foi lá com a brasa de fogo e falou, deixa comigo. Eu passo, eu tiro o seu pecado, o seu ai não vai te atingir. Jesus quer tirar o seu pecado lá na igreja. E tirar o ai que viria sobre ti. Esse ai de sofrimento que você está passando aí de doença, enfermidade, problema, vá para a igreja. O pastor, mas corre o mais rápido possível. Se você ficar sabendo que tem culto hoje, vá hoje. Vai louvar a Deus, vai exaltar a Deus. Tem prazer de ir para a casa do Senhor, né? Prazer de ficar na casa do Senhor. É sim. Prazer. Eu sou detalhista em algumas coisas, assim, tem irmãos quando vai para o culto, tem uns que são tão apavorados para ir embora, que nem tem o prazer de nem começar a adorar a Deus. Eles são tão apavorados para fazer alguma coisa lá fora, no mundo, que o prazer deles estão tão ligados no mundo que esquece da maior riqueza que é Deus. Exatamente. E Jesus fala, né? Não te apresse, não te apresse. Tem que se alimentar da palavra. Você tem que buscar, você tem que... Olha, eu vou te falar algo aqui, pastor, que nós, quando observamos que o Judas, o diabo conseguiu colocar na cabeça dele para ele se suicidar. Verdade. Que é o que eu estou falando da acusação da mente, que vai continuar aquela acusação da mente dele. Lá no inferno, então, vai vir mais problema ainda. Lembra que você roubou? Tá Lembra que você fez? Até Lembra hoje, que você tirava o dinheiro lá do fulano? E aí ele tá até hoje, vai continuar. E ele não vai julgar nem Deus, nem o diabo. Ele não vai ter ninguém para julgar. Vai julgar só ele mesmo. Eu tive a chance. Eu estava lá, eu estava na igreja, eu estava do lado dele, eu andei com ele. Isso são quantos milhões de anos? E nós aqui estamos adiantando essas coisas para poder ajudar essas pessoas que estão nos ouvindo. Agora, olha a diferença. Pedro também se acusou. Verdade. Sabe o que Pedro fez? Pedro falou assim, pequei, traí ele, cara a cara. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele, na terceira vez que Pedro nega, Jesus vira e olha para ele. Eita. Ele disse assim, eu não conheço esse homem, gritando, a Bíblia diz que ele fala gritando. Jesus olhou para ele e falou, você não me conhece? E aí Pedro, sabe o que Pedro faz? Ele ficou tão triste, que ele falou assim, eu não sou digno mais de ser pastor e apóstolo. Pedro então fala assim, vou voltar para o meu trabalho antigo. Pedro fala, vou voltar de novo e não quero saber porque eu pequei. Pedro falou, eu errei de uma tal maneira que eu não tenho condições mais de ser pastor. Talvez alguém que está me ouvindo aí que era pastor e pecou, que está nessa qualidade. Retrocedeu. Eu cheguei a falar isso. Eu falei, Deus, se o Senhor não fazer assim para mim, eu não sou digno de ser um pregador. Porque eu tenho que viver primeiro a tua palavra e depois pregar. Viver não na prática, mas pelo o problema que está me acontecendo. Estava me acontecendo. Então, aí, Pedro, o que Pedro viu? A mesma coisa. Pedro falou, não, eu não sou digno de ser apóstolo. Eu pisei na bola. Eu traí ele na cara dele. Não sou mais apóstolo.
E Pedro então fala para os outros, eu vou voltar para a minha profissão antiga. E os outros também, alguns... Foi no embalo dele. Foi no embalo dele, né? Mas os outros não estão sabendo o que está acontecendo no drama dentro da alma de Pedro. Pedro está num drama porque Pedro negou ele. Pedro falou tipo assim, ele vai me dispensar, eu traí, eu falei que eu não conheço ele, como que eu vou seguir ele agora? Pedro falou, vou voltar a trabalhar, é o que eu fazia antes. Só que quem vai buscar ele lá? O próprio Senhor, né? Vai atrás. Isso aí não abre mão de ti. Assim também, irmão, essa mensagem está chegando na tua casa, é Jesus indo atrás de você. Aleluia. Essa mensagem que nós estamos pregando aqui, ó, é Jesus entrando na tua casa dizendo, eu amo você. Você não vai voltar a fazer o trabalho que você fazia antes, você vai trabalhar para mim. Glória a Deus. Eu vou te sustentar, você vai trabalhar para mim. Pedro estava lá pescando e dançou, porque ele tentou voltar e não pegou nada. Jesus disse, não vai pegar. Ou seja, você voltou e você viu que as coisas estão dando errado, não está dando certo. Você que é um pregador, que é um pastor, que é uma pastora, que é um obreiro, que é um diácono, uma diaconisa, que estava lá ajudando o seu chamado, a tua missão. Você que é um membro também, que ajuda o pastor. Verdade. Né? Pregar o evangelho, anunciar a palavra do Senhor, usar os teus bens, usar a tua vida para ganhar almas, para fazer o bem. E aí Jesus vai buscar Pedro lá. Pedro, tu me amas. Senhor, eu te amo. Então, vai apacentar minhas ovelhas. Você sabia, pastor Oséias e pastor Miguel Fernandes, que tem uma profecia, tem umas igrejas aí, tem uns pastores malucos, porque mudaram a Bíblia, né? Lá onde fala dos pastores em Hebreus 13, 7 e 17, eles colocam líderes, porque eles não querem achar o nome pastor. Lá onde Jesus fala assim, para manda a carta ao anjo da igreja, é para o pastor, correto? Certo. Agora, por que colocou anjo? Será que Jesus mandou falar anjo? Não, Jesus não falou anjo. É porque o escritor quis colocar anjo para confundir. É para confundir. Isso eu não aceito teologia, não aceito ninguém me falar, porque Jesus ali não falou, manda para o anjo. O anjo, quem colocou foi quem quis escrever. Jesus está dizendo, ó, escreve, até porque ele... Como é que porque Jesus... tinha pastor, Sim, pastoriano lá. Não é fácil entender. A igreja, por exemplo, Apocalipse 2, Jesus está mandando a carta a Filadélfia, dizendo assim, arrependa-te e volta às primeiras obras, senão eu tiro o teu castelo do seu lugar. Está falando para quem? Para o anjo da igreja. O anjo da igreja. Eu vou tirar. Então, como é que ele vai tirar do anjo? Não é do anjo, é do pastor, que ele está prometendo em tirar o castelo dele. Só eu vou tirar o teu castelo do seu lugar, viu, anjo da igreja? Então, é para você, pastor. Então, ali era pastor. Então, para não ficar o nome pastor, e hoje o pessoal, não tem pastor na Bíblia. Então, eu vou dar uma profecia de revelação de pastor, que ninguém pode mudar essa. Essa profecia está lá em Jeremias 23. Foi uma profecia de Deus. Quer ver? Vamos lá? Vamos lá. Em Jeremias capítulo 23, olha só a profecia que Deus fala. Vamos ver. Já abri aqui. Jeremias 23. Eu acho que é o versículo 4. Eu acho que é Jeremias 23, 4, se eu não me engano. Que ele fala dos maus pastores dessa época lá. Deixa eu ver se é isso. Fala assim dos pastores. Aqui, é isso mesmo, ó. É o 4 mesmo, ó. Isso é pro futuro. É Deus dizendo na época de Jeremias. Verdade. E levantarei o quê? Sobre elas? Pastores. Pastores que as apacentem e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará de Senhor. Ele não falou assim, vou ter um único pastor, Jesus. Pastores. Pastores para apacentar o povo. Agora, quando foi que se cumpriu essa profecia? Quando se cumpriu, você que está me ouvindo essa profecia, foi quando Jesus chega lá na beira do rio e fala assim, Pedro, você me ama? Amo, então vai apacentar as minhas ovelhas. O apacentar é função de quem? De pescador? De pastor. Ou seja, Jesus está dizendo, e como que você vai apacentar? Cristo vai apacentar por mim, porque ele está dentro de mim. Verdade. Então, se ele é o pastor único, mas ele habita em nós. Então, através de nós, Jesus apacenta as ovelhas. Então, essa profecia se cumpriu quando Jesus falou para Pedro. E igreja nenhuma pode tirar isso. Porque Jesus fala, pastorear as minhas ovelhas. Ele não falou outra coisa. E pastorear é função de pastor. Então, quando Jesus fala, Pedro, tu me amas? Amo. Então, mostra que me ama e vai apacentar as minhas ovelhas. Pedro podia falar, não, o único pastor é o Senhor. Vai ver umas igrejas no futuro aí, vai dizer que só tem um pastor, é o Senhor, se vira. Muitos falam isso. Não, você, Pedro, que tem que apacentar. Você e os outros. Muitos falam. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Eu, pastor Oséias, pastor Miguel Fernandes, tentando apacentar você, dando alimento da palavra. Tentando colocar paz no seu coração, apaziguar, apacentar você. É liberar essa palavra de cura, de libertação, para você se levantar. Para você entender que Jesus vai te buscar como buscou Pedro. Pedro pecou e errou, você não sou mais apóstolo. E, Oséias e pastor Miguel, eu queria ouvir algo da boca de Jesus que está lá em Mateus, acho que 29, 18, ou 28, 18. Que Jesus garante a salvação para Pedro. Olha, teve até uma pessoa que me perguntou assim, e Judas? Acho que foi o pastor Júlio ou você. Não sei se foi você que perguntou. Aí, ele garantiu, porque Jesus falou uma garantia. Né? Judas é um detalhe.
Eu não vou tirar o versículo todo por causa de Judas. Judas entrou outro. Entrou Porque, Matias. na verdade, em toda a Bíblia, não é 12 apóstolos, é 13. 13, porque Paulo se considera um. Na verdade, não é 12 tribos, é 13. Verdade. Das tribos saiu uma, saiu Dan, e entrou duas, Manassés e Efraim. Verdade. Então foram para 13. Dos apóstolos saiu um e entrou dois, Matias e Paulo. Verdade. Entendeu? Porque um desses simboliza a igreja. Eita. Uma das 13 tribos simboliza a igreja, que é Efraim. Efraim simboliza a igreja. Belém Efrata. Efraim simboliza os gentios. E dos apóstolos, quem simboliza os gentios? Paulo. Matias entrou no lugar de Judas, mas Paulo simboliza a igreja gentílica. Então, glória a Deus aí, meu filho. É 13, 12 mais a igreja. Então é algo profundo. Você tem um chamado de... Agora, o que Jesus falou para os apóstolos? Está lá em Mateus. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu queria ouvir isso de Jesus hoje. O que aqueles homens ouviram. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu achar, maravilha. Eu acho que é 20. É o 18, 19, 20. Jesus, dá-me graça aqui, Pai. Eu tenho que lembrar agora aqui, porque como eu estou pregando muito, eu tenho que ver o horário também, que não pode fazer igual aquele outro dia. Não. Estamos ainda no tempo. O Zé está aqui doidinho já para falar assim, eita, rapaz, o homem aí tá forte. E você que está ouvindo aí, ó. Acho que é o 18, Augusto. Você está mudando a tua história, viu? O 18? Não, eu quero que esse pessoal que está em casa venha buscar a Deus, levante, porque Jesus tem bênção para eles. Eu tenho que achar essa mensagem. Não sei se é o 29. Agora que eu já falei, né? Eu não posso... Meu Deus, como eu não posso achar isso aqui? Qual é? É uma passagem que Jesus fala dos tronos. Que Jesus garante a salvação deles antes. Eu não sei se é Mateus 18, é o 19, é 18, 29, ou é o 28. Deixa eu ver aqui. Eu não estou lembrado agora aqui. Deixa eu ver se eu acho. Não é aqui. Eu não sei porque eu não estou achando. Peraí, deixa eu pensar um pouquinho, que eu estava pregando outra coisa aqui, eu já vou lembrar. Porque a gente não tem obrigação de lembrar tudo na Bíblia, né? Entendeu? Eu não posso mexer no meu celular aqui, que eu estou vendo aqui. Aqui achei. É o 19, 28. Mateus 19. Olha só o que eu queria ouvir isso hoje. Pedro teve o privilégio de ouvir isso. Isso aqui é uma predestinação. Isso é uma predestinação. Verdade. Isso aqui é uma garantia que você não vai se perder. Olha só. O 28. Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus está garantindo que eles vão estar lá sentados. Como é que é, Senhor? Então eu não perco a minha salvação? Não perde. Vocês vão estar lá comigo. Vocês vão estar sentados lá. Com 12 tronos. Os 12. Aí quando a gente lê Apocalipse, para provar que a igreja vai no arrebatamento, antes da tribulação, a igreja, quando Israel estiver passando pela tribulação, Jesus se assenta e viu tronos. É verdade. Jesus se assenta e viu tronos. Que tronos? Segundo lá, é 24 anciãos. Sim. A gente sabe que 12 já é garantido, é os apóstolos, que ele está dizendo que vai estar lá. Dos 24, 12 já está garantido aqui. Falta o quê? Mais 12. Esses outros 12, eu busquei todinho eles no Antigo Testamento. Com o pastor Mário, a gente fizemos uma escala de quem seria. Não é as 12 tribos. Entendeu? Que muitos acham que as 12 tribos. Não, assim, você quer dizer os mártires, os cabeças, os filhos sim. Manuel, os filhos de Jacó. Esses 12 vai entrar Abraão, entra Moisés, entra Noé. Elias. Noé eu não sei, mas entra Elias, entra Eliseu, Daniel. Porque são homens que Deus botou palavra de juízo. Eu falei juízo. de Noé porque o próprio Jesus fala em Jeremias, né? E por que Elias? Porque Elias, Deus garante que Elias voltaria. É verdade. Entendeu? Então, são pessoas que estão... Isso é bom que abaixa um pouco a crista do povo. Deus lá, usou os filhos, alguns mártires da 12 tribos com poder? Não. Mas usou Daniel. Verdade. O espírito excelente. Mas usou Eliseu para ressuscitar defunto. Mas usou Elias. É forte, hein? Profundo, hein? Mas usou Moisés. Verdade. Com as pragas. Vai usar de novamente. Então, esses são homens de juízo. As 12 tribos, nenhum chefe das 12 tribos comandou como Josué. Como Josué. Entendeu? Que foram líderes que Deus confiou. Forte, valente, né? Entendeu? Batalhas, que Deus deu condições de juízo para eles reinar.
Mas por que nós estamos falando isso? É forte, tá forte o negócio. Se eu quero que essa pessoa que está em casa se levante e venha, tá vendo? Se não dá lugar, a gente acaba indo para lugar que fala besteira. Pastor Mário já anotou aqui, ó. Mateus 19, 28. Pastor Mário, deve ser o pastor Mário. É porque lá no Apocalipse, você vai ver, está escrito assim, ó, e vi tronos. Tronos. E quer dizer, aí depois fala, viu um trono, depois vi tronos. Quer dizer, Jesus já não está sozinho ali. Percebeu? Percebeu, Oséias? Já garantiu. Não, você percebeu? Não, deixa eu explicar. Certo. Jesus está ali e já tem tronos. Se tem tronos, é que os apóstolos já estão sentados já lá. Estão lá. Esse simboliza a igreja arrebatada. Sim. E quem eles vão julgar? Os mortos que estão diante. Então, a igreja não pode estar lá, porque eles já foram arrebatados. Os apóstolos não vão ser arrebatados antes do que a igreja, porque eles estão mortos agora. Eles não estão no corpo no céu ainda. Então, quando eles forem arrebatados para sentar nos tronos lá, primeiro eles vão. Depois, aqueles que estão lá, aquela multidão de frente do altar, eles já estão lá. A igreja não está lá embaixo. Verdade. Forte, hein? Então, para você escapar disso, você tem que ir para a igreja, se encher da palavra do Senhor. Por isso que às vezes vem a insônia, vem... Olha, eu tenho um testemunho para contar que Deus está preparando, vai ser lá para o ano que vem, vai demorar um pouco, eu não posso adiantar ele. Não posso. Nós já temos que estar encerrando. Não é mesmo? Que essa não, mas dá para ir mais ali até nós orar. Fazer oração. Essa manhã seja uma vitória, uma bênção na vida de vocês, viu? Olha. Quem está aí? Lê o pessoal aí. Entrou aqui Ana Paula Mendonça, Amanda Santos, Joelma Santos, Elaine Alves, Eric, Paulinha Silva, Larraia, do quê? Montalvão. Isso. Quer falar em língua estranha, repete o nome dela 3 vezes. Montalvão. Nossa, que nome difícil, né? Pastores, a paz, Cíntia passou aqui, Natane, bom dia, paz do Senhor Jesus, Natane, Deus abençoe, Laudiceia Camargo, paz, irmão, Edinalva Amanda Santos é forte, Elza Maria, bom dia, pastor, amém, paz do Senhor, bom dia, irmãos, Nani Lia, paz do Senhor Jesus, Bia amém, Bia Oliveira, glória a Deus por vocês. Costa. É porque aqui no meu celular não está atualizado. Eu gosto até de tirar dúvida também dentro da palavra. Julie, Deus abençoe, Julie. Deus abençoe. Julie Calazans, eu acho. Julie é gente boa demais. Se você tiver qualquer dúvida aí, tiver na tua casa, porque ouviu algo que... Eu não gosto de debate. Eu acho que isso é uma palhaçada. Não me perdoe, não posso falar isso aqui não, porque de repente... Porque o debate não gera fruto. Eu não vim para brigar com ninguém. Azarias, Deus abençoe também. Deus abençoe, Sérgio. E você está entendendo? Então, Pastora, eu gosto. Rose. Mas se você tiver alguma dúvida, e a gente pode trazer alguma luz na tua mente, você vai perguntar a respeito da palavra, o que a gente puder fazer. Você pode ligar para cá, você pode falar, pastor, eu ouvi isso, eu lembro de uma irmã que tem gente que gosta muito da Bíblia, porque tem algo assim, ó. Olha só. Olha um erro do crente. Isso é para pastor. Crescer na graça e no conhecimento bíblico é para pastor. É verdade. Crescer na graça e no conhecimento para membro afunda a ovelha. Ovelha tem que aprender a obedecer. Verdade. Tem ovelha aí fazendo estudo bíblico pensando que isso vai mudar a vida dela e vai piorar. Estraga e ainda vem contra os pastores. Vai piorar. Isso aí não é bíblico. O que Oséias falou não é interpretação, não é essa. Verdade. Não é. Então, crescer na graça e conhecimento é para pastor. Ovelha tem que aprender a obedecer. Verdade. Até porque se fosse essa regra, e o pessoal lá da África, lá de Chimoio, de Angola, de Moçambique, que não estuda, que não tem nem escola direito para eles. Então eles estão condenados, porque para aprender ali o pessoal tá... Eu mostro os vídeos que eu acompanho o pessoal de lá, o pessoal, o QI deles, para entender as coisas, o pessoal chega falando, eles ficam assim, eles querem comer. Isso que é comida. É porque a mentalidade deles só pensa no comer porque não tem, né? Quando a Bíblia diz o meu povo perece por falta de conhecimento, não é conhecimento bibliológico ou teológico. Esse ele já tinha. É verdade. O conhecimento bibliológico ou teológico, o povo de Israel já tinha. Os doutores da lei ensinavam demais. Mas eles não tinham o conhecimento do Deus vivo, da presença de Deus. É verdade. Eles não tinham intimidade, esse conhecimento. E se eu trazer essa mensagem aqui, a coisa é forte, por quê? Porque quando Oséias disse assim, Amós, meu Deus, foi Oséias, Amós, foi. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o seu Deus. O que é prepara?
Aí tem outro versículo que fala assim, e vinha João Batista preparando o caminho do Senhor. Quando ele falou para Israel, prepara-te, o preparação é o batismo nas águas, porque o teu Deus, quando virá, ele já quer uma igreja batizada. Que é uma igreja santa. Ele, quando chegar, já tem que ter uma igreja recebendo ele, porque veio um na frente, João Batista, falando, ele virá, e já vai batizando o povo. Ele, quando chegasse aqui, já tinha que ter uma igreja já, começada. Verdade. Então, quando o profeta diz, prepara-te, porque ele vai vir montado num jumentinho, o que é prepara? Quando João Batista apareceu pregando e dizia, preparação é isso aí, nós temos que descer as águas. Verdade. Para esperar o Senhor. Então, porque ele veio no jumentinho e eles não se prepararam. Não, alguns sim, alguns correram para João, porque a Bíblia diz que os sírios, o pessoal da Síria, o pessoal da Galileia, né, de Israel, só que o de Israel era menos. Por quê? Por causa do orgulho e soberba. Sempre assim, né? Porque lá tinha uma divisão tremenda, até que tem uma pregação aí dizendo que Jesus ele não era israelita nato. Ele nasceu na Palestina. Na Palestina. Por quê? Porque, segundo a geografia lá do bíblica, não deles, lá do estado, como é que fala a cidade que ele nasceu? Belém. E Belém, a outra que ele cresceu, Nazaré. Por que ele cresceu em Nazaré? Porque o nome Nazaré significa consagrado. O nome Nazaré significa consagrado. E Jesus cresceu ali porque ele era consagrado. Então, segundo eles, na época, Belém e Nazaré pertencia à Palestina, ou à Galileia. Que a Galileia é chamada na Bíblia a Galileia dos gentios. E Jesus era chamado de Galileu. E quando o Espírito Santo ia ser derramado e os anjos, chegou 2 varões, quando ele subiu ao céu, falou varões galileus. Eles não chamou varões judeus, porque para eles havia uma diferença, porque os galileus eram judeus, mas desprezados pelos da capital. Entendeu? Por isso que Jesus, quando veio falar, pode vir alguma coisa boa de lá, ele não veio de Jerusalém, não veio de Israel. Ele está vindo da Palestina, ele está vindo de lá da área dos gentios, porque está dizendo na Bíblia, a Galileia dos gentios. E Jesus, ele era galileu, nasceu em Belém de Judá. Verdade. Que era uma cidade pequena da parte de Judá, que eles diziam, né? Eu estou falando que a gente aprende com o livro, tá bom? Não estou aqui, Deus me perdoe. Gente, nós temos que encerrar. Obrigado, vamos orar. Deus Ninguém abençoe. ligou? Amanhã seja uma bênção. Não, mas é até bom não ligar, porque essa palavra foi tão forte que muitas pessoas aqui até desistiram. Falaram, não precisa nem ligar, pastor, já mudou a minha vida. E mudou mesmo. E a palavra de Deus ela é um divisor de águas. Ela muda história, transforma. E é o que Deus está fazendo na sua vida, tá certo? Se não quiser reclamar de cansaço para trabalhar, para nada, busca o Espírito Santo que ele te fortalece. Você vai trabalhar todo dia, não vai ter cansaço, na tua família não vai ter cansaço, não vai ter fadiga. É só se encher de Deus. Corre para a igreja, vai adorar, vai exaltar e não se canse de fazer a obra do Senhor, não. Porque aí ele é contigo, as portas vão se abrir, não julgue ninguém para você não ser julgado. Depois eu vou no outro culto a gente falar disso, amanhã. Amanhã. Se eu estiver aqui, porque eu tenho os compromissos. Tá, talvez eu estou. Talvez amanhã eu estou. Se eu não tiver, vai ser nos outros dias que eu tenho algum compromisso aí. Mas eu estarei. Breve, eu estou acertando tudo para a gente vir, pegar 2 horas e ficar firme direto. Talvez lá para outra semana eu já estou firme direto e aí eu não, nome de Jesus. Já não saio mais. Entendeu? Então, busque a palavra do Senhor. Pai querido, vamos lá? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, agradecemos pelos amados ouvintes que compartilharam essa live, que esteve conosco, que ouviu a mensagem, que ouviu a palavra. Senhor Jesus, te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de nós fazer tua obra. Amém. Agradecemos aqui, meu Deus, agradeço pelo pastor Miguel Fernandes, o pastor Oséias, Senhor, que é o que comanda esta rádio. Então, abençoa cada um deles, ó Pai, abençoa os amados ouvintes, esse que estava afastado possa voltar para a tua presença, que esse que estava distante de ti possa voltar para a tua casa, entender e ter o coração quebrantado, não endurecido. Liberamos as bênçãos sobre eles, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, graças a Deus. Amém, obrigado, Oséias, obrigado a todo mundo, a paz, Deus tchau. Deus abençoe, fica com Deus. Pegamos só 5 minutos do Oséias. Legal. Glória a Deus. Forte.